voz entre nós, neste mundo de ilusão. Une os povos da terra, decreta todos irmãos. Uma boa noite a você que está se ligando conosco. O nosso abraço fraternal a todos os internautas. A você, meu irmão, a você, minha querida irmã, a você que está acessando a nossa página, o nosso canal pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos ao culto do Evangelho, no lar e no coração. Estamos felizes por mais esses momentos que a providência divina nos oferece, pela presença amiga dos mentores espirituais, os anjos guardiães, espíritos
que estão nos favorecendo a busca de nosso conhecimento espiritual e moral, através das lições que a doutrina espírita nos oferece. E nós queremos lembrar que poderemos deixar uma vasilha com água, um copo, uma jarra, pois receberemos o nosso tratamento espiritual de acordo com aquilo que nós estamos necessitando nestes momentos, no período em que nós estamos atravessando na existência física. É muito comum as nossas dificuldades com a saúde, com o equilíbrio emocional, faz parte das nossas experiências. E com esse tratamento que recebemos durante o desenvolvimento, a realização do culto do Evangelho no lar, o ambiente que nós formamos com a oração, os amigos espirituais têm condições de nos ajudar. Lembrando sempre as palavras de Jesus: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, confiemos. Vamos, nesses momentos, unir nossos pensamentos, nossos sentimentos, porque Deus nos ampara constantemente. Não existe um segundo sequer que Deus não esteja nos envolvendo no seu amor magnânimo. E vamos então sintonizar nossos pensamentos, elevar nossos sentimentos a Deus, a Jesus, e pedir a esses amigos espirituais que nos ajudem. Podemos também envolver em nossas orações as pessoas que nós sabemos necessitadas. Senhor Jesus, aqui estamos, confiantes nas energias, confiantes nesse ambiente de luz, de paz, de esperança, que o reino dos céus nos proporciona por acréscimo de misericórdia. Agradecidos pela Tua presença, Senhor. Agradecidos pela companhia dos nossos mentores e anjos guardiães. E com o desejo de buscar conhecimentos, luzes e forças para prosseguirmos a nossa jornada, a nossa caminhada evolutiva, pedindo, Senhor, que nos ampare em nossas fragilidades. Pedimos, Senhor Jesus, que os bons espíritos, Teus missionários, possam nos envolver e nos fortalecer, abrindo nossos corações e nossos pensamentos
a essas lições que são para nós o roteiro, o alimento, a sustentação nos nossos objetivos para a vida maior. Senhor, envolva nas bênçãos todos os lares, todas as famílias, companheiros e companheiras do cotidiano, que esta luz possa brilhar no pensamento de cada um e acerenar as inquietações dos corações atribulados. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus. E hoje nós vamos dar sequência à leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 17 tem o título Sede Perfeitos. Estamos no item 9. Os superiores e os inferiores. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação da qual será pedido contas àquele que dela foi investido. Não pensem que ela tenha sido concedida para proporcionar o vão prazer de comandar, nem tampouco como um direito, uma propriedade, assim como muito erroneamente acreditam a maioria dos poderosos da terra. Deus, entretanto, dá bastante prova de que não é nenhuma nem outra coisa, pois Ele retira a autoridade de vocês quando isso bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às próprias pessoas, ela seria inalienável. Então, ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela pode ser retirada sem seu consentimento. Deus delega a autoridade a título de missão ou de provação, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for o alcance que ela tenha, desde um senhor sobre o seu servo, até um soberano sobre o seu povo, nenhum deles deve se esquecer de que é responsável por almas e que ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados.
as faltas que estes puderem cometer, os vícios aos quais eles forem arrastados em consequência dessa direção ou dos maus exemplos, recairão sobre ele, tanto quanto ele recolherá os frutos pelos seus cuidados para os reconduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que seja essa missão, ela sempre é dada para o bem. Portanto, distorcer seu conceito é falir na sua missão. Se Deus pergunta ao rico: o que você fez da fortuna que em tuas mãos deveria ser uma fonte espalhando a fecundidade a toda a tua volta? Então, ele perguntará àquele que tem uma autoridade qualquer: que uso você fez dessa autoridade? Que males você evitou? Que progresso conseguiu fazer? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis dos teus caprichos ou da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para você os sustentar e os ajudar a subir até mim. O superior que estiver compenetrado das palavras do Cristo não despreza nenhum daqueles que esteja abaixo dele, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se hoje eles lhe obedecem, talvez eles já puderam lhe comandar, ou poderão dar ordens mais tarde, e que então este superior será tratado conforme ele mesmo tenha tratado os seus subordinados. Se o superior tem deveres a cumprir, por sua parte, o inferior também tem os seus, que não são menos sagrados. Se este inferior for espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda que ele não está dispensado dos seus deveres, nem mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, por saber que não devemos retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outros. Se ele sofre com a sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, mereceu, porque talvez ele próprio tenha abusado outrora da sua autoridade, e que ele deve sentir agora as inconveniências daquilo que ele fez os outros sofrerem. Se ele está sendo forçado a suportar essa posição na falta de encontrar outra melhor,
o Espiritismo lhe ensina a se resignar, como a uma prova para a sua humildade, necessária para o seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como gostaria que os seus subordinados agissem para com ele, caso fosse ele o chefe. Por isso mesmo, ele é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, pois ele compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado causa prejuízo para aquele que o remunera e a quem ele deve o seu tempo e os seus esforços. Em síntese, ele é solicitado pelo sentimento do dever, que é a sua fé lhe dá, e pela certeza de que todo desvio do caminho reto significa uma dívida que terá de pagar cedo ou tarde. Mensagem de François Nicolas Madeleine Cardeal Morlot, cidade de Paris, em 1863. Como uma mensagem dessa nos traz a reflexões profundas, porque sendo alguma dessas condições a nos envolver, talvez nós estejamos com uma responsabilidade de dirigir algum grupo de trabalho na empresa em que nós estamos empenhados. Talvez nós estejamos com a responsabilidade de supervisionar pessoas e de orientar no desenvolvimento, no desempenho de suas tarefas. Ou talvez nós estejamos na condição de servidores. E então, qualquer que seja a nossa condição, temos aí grandes verdades. Temos aí de ouvir a voz da razão. Porque se nós, hoje, fomos despertados pela luz do Evangelho de Jesus, algo nos diz que precisamos de cumprir com esses compromissos que nós assumimos. Porque não é somente na questão da nossa sobrevivência material. Quando nós fizemos um contrato de desempenhar determinadas tarefas em uma empresa, nós temos, além desse dever material, que é procurar sustentar, defender o pão de cada dia, nós temos também o dever de oferecer o melhor que está ao nosso alcance para que o ambiente de trabalho onde nós estamos envolvidos possa receber de nós essa energia fraterna, essa energia que é capaz
de contagiar os corações, as pessoas, para a prática do bem. E então nós percebemos que, quando estamos conscientes dessa responsabilidade, o ambiente se transforma. O ambiente de trabalho se torna mais alegre, mais prazeroso no desempenho das tarefas. Passa a ser uma distração para nós, apesar de termos responsabilidade sobre aquela atividade, sobre aquele serviço, apesar de ser um compromisso sério, nós nos tornamos pessoas que sentem prazer de estar desempenhando aquela tarefa. E então o ambiente fica mais leve, mais agradável. Isso estando em qualquer posição, seja na posição de comandar ou de obedecer. Mas percebemos aí que existem detalhes nesta mensagem que nem sempre nós paramos para pensar, não é? Para nós refletirmos um pouco. Se temos almas sobre a nossa tutela, como ele está dizendo aqui, é responsável por almas e que responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados. Porque se eles são obrigados a obedecer, também nós temos que ver qual será o resultado, o alcance daquilo que nós estamos determinando para o cumprimento das tarefas. Porque existem situações em que os funcionários, aqueles que estão desempenhando determinadas funções, acabam prejudicando a sua saúde, a sua visão, a sua disposição física, trazendo consequências graves num futuro próximo ou distante, justamente por ter que cumprir algumas determinações que o seu superior lhe obriga. E ele, da sua parte, necessitando de defender o pão de cada dia, é obrigado a se sujeitar àquelas ordens. E então estamos vendo aí que este superior será responsabilizado. Terá que responder por essas consequências, não é? E então temos que refletir, ter bom senso, porque nós somente voltados para o benefício material, as vantagens que aquela área de serviço onde a empresa está resolvendo situações que vai ser beneficiado financeiramente, não é somente nesse aspecto. Deus nos concede essas oportunidades com duplo sentido, para nós favorecermos com que a pessoa possa ser suficientemente o bastante para saciar as necessidades da sua família e a sua própria, mas também
a oportunidade que eles têm de desenvolver percepções intelectuais, morais, e que têm um alcance muito mais abrangente do que propriamente o aspecto físico. Então, nesta mensagem, temos que ter bastante atenção. Esta frase que esses espíritos, porque me parece que, pelo que eu entendi, é um grupo de espíritos que trouxeram. Todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que seja essa missão, ela é dada para o bem. E então, o alcance do bem não é somente a transitoriedade da vida material. O alcance é muito mais além daquilo que nós poderemos perceber com os nossos sentidos ainda limitados, não é? Então, sempre deveremos de refletir sobre isso e, principalmente, buscar na oração, buscar na orientação espiritual que nós temos em qualquer atividade. Seja qual for o tipo de trabalho que nós vamos desempenhar, temos espíritos ali, mentores espirituais, que estão nos dando um suporte, que estão nos monitorando para o bem. Depende de nós, da nossa postura diante daquela tarefa, diante daquele cargo ou encargo, não é? E então, olha o que eles estão nos dizendo. Se Deus pergunta ao rico, o que você fez da fortuna que em tuas mãos deveria ser uma fonte espalhando a fecundidade à tua volta? Olha aí. Então, se o rico tem que prestar contas da sua fortuna, também aquele que está investido de uma autoridade qualquer terá que responder: que uso você fez dessa autoridade? O que você evitou para que pudesse barrar, ou melhor, o que você procurou fazer para evitar o mal, barrar que o mal se propagasse, não é? Que progresso você realizou? Sempre teremos consequências de alguma forma. E então, se nós desempenhamos bem a nossa tarefa, de acordo com a nossa consciência, de acordo com as normas de trabalho no bem, seremos recompensados, né? Teremos o resultado daquilo que nós colocamos as nossas forças, a nossa capacidade, o nosso entendimento, porque demos o melhor de nós, não é assim? E seja qual for a posição, no comando ou obedecendo, não é? E então precisamos sempre dessas orientações para que, quando chegar o momento de nós prestar contas à nossa consciência, porque chega o momento em que as leis divinas vai
nos colocar frente a frente com a nossa consciência. E então não teremos como negar a nossa forma de entendimento, a nossa consciência do certo e do errado, não é? De acordo com o que nós tivemos oportunidade de realizar. E então fica aí uma mensagem que abrange vários setores da nossa vida, podemos dizer, qualquer que seja a função que nós estejamos desempenhando. Não é? E então nós vamos agora para o livro Segue-me. Livro Segue-me é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, nos caminhos da fé. Numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus. Comentário de Emmanuel. No mundo, de modo geral, habituamo-nos a julgar que os testemunhos de fé prevalecem tão só nos momentos de angústia superlativa, quando o sofrimento nos transforma em alvo de atenções públicas. Evidentemente, na Terra, as crises de aflição alcançam a todos, cada qual no tempo devido, segundo as lutas regeneradoras que se nos façam necessárias, no curso das quais estamos impelidos a empregar todas as energias de nosso espírito nos atos de fé. Entretanto, é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência, diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano, tais quais sejam a referência desprimorosa, o olhar de suspeição, o pedido justo recusado, o beliscão da crítica, a desatenção e o desrespeito, o desajuste orgânico, o prejuízo inesperado, a transação infeliz, o desafio da discórdia. Impõe-se-nos a obrigação de confessar-nos seguidores do Cristo por intermédio de definições verbais claras e sinceras, mas
somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns, porquanto só atravessando as diminutas contrariedades do dia a dia, como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus, é que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. Uma lição tão simples, tão fácil para nós buscarmos esse conhecimento que às vezes, ou quase sempre, nós não somos bem aprovados nessas coisas pequenas, nas coisas corriqueiras da vida. Então, para nós darmos o testemunho de seguidores do Cristo. Por que seguidores do Cristo? Estudamos o Evangelho porque fomos incitados pela nossa consciência a buscar uma evolução, um melhoramento da nossa personalidade. E então, estudando o Evangelho de Jesus, nós aprendemos a prática das boas ações, a gentileza no convívio com as pessoas, a exteriorização de gestos, de frases construtivas, não é? Mas aí Emmanuel está nos chamando a atenção quando nós recebemos alguma atitude que coloca em prova a nossa humildade, coloca em prova o nosso verdadeiro sentimento de fraternidade. Porque se somos tratados de uma forma menos gentil, descaridosa, Emmanuel está dizendo aqui, desprimorosa, né? Que significa uma forma não muito agradável. As pessoas às vezes nos tratam e nós nem sempre estamos deixando com que o sentimento cristão supere esta forma de ação do nosso semelhante, não é? E então é o momento em que nós deveremos e poderemos aproveitar a oportunidade para demonstrar o nosso cumprimento na ação do bem. Porque Jesus nos aconselha a fazer o bem a todas as pessoas, até mesmo aquelas que nos querem mal. Não é? Jesus nos ensina no seu Evangelho: fazei aos outros tudo aquilo que quereríeis que eles vos fizessem. Nós, então, tendo o conhecimento das palavras de Jesus, estamos bem estruturados no conteúdo evangélico, temos que ter vigilância para não menosprezar o nosso semelhante. E se por algum imprevisto
da nossa parte, formos surpreendidos por qualquer situação assim, olha Emmanuel dizendo aí, um olhar de suspeição. A pessoa às vezes nos olha com uma suspeita qualquer. Ou quando nós vamos fazer um pedido que é um pedido justo, que vai favorecer não somente a nós, mas a outras pessoas, e é recusado. Quando somos criticados, não é? Situações corriqueiras da nossa vida, desatenção e desrespeito. E então é onde nós precisamos de colocar em prova o que nós já adquirimos com o nosso sentimento cristão, espírita cristão, não é? E então precisamos de analisar e estar sempre atentos a isso aí, não é? Então nós vamos lembrar aquela frase que Allan Kardec traz e está na lição anterior, não é? O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de amor e de caridade na sua maior pureza. Então essa frase de Allan Kardec precisa de estar sempre sendo passada pelos nossos pensamentos, pelas nossas reflexões, não é? E Emmanuel está nos dizendo aí, no final da mensagem, impõe-se-nos a obrigação de confessar-nos seguidores do Cristo, por intermédio de definições verbais claras e sinceras. Olha que interessante. Não é somente nas palavras. Aqui está falando para nós que nós deveremos de nos posicionar. Jesus disse assim no seu Evangelho: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Tanto o sim tem valor, como também o não, dependendo da situação. Às vezes é necessário dizer o não, mas temos que ter o bom senso para isso. E da mesma forma, um sim. E então Emmanuel está dizendo definições verbais claras e sinceras. Da mesma forma que nós temos esta necessidade, somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns, dos quais ele nos deu alguns exemplos aí, não é? E então ele nos mostra o porquê disso aí, atravessando as diminutas contrariedades. Olha aí, superando esses aborrecimentos, esses desafios de pequena escala. São contrariedades do dia a dia que fazem parte das experiências. E então, aprendendo a superar isso aí, como grandes ocasiões de revelar a nossa confiança em Jesus. Olha que interessante. Quando nós conseguimos isso aí, estamos demonstrando a nossa confiança em Jesus. Porque ele diz em suas palavras: aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Não é isso? Tome a sua cruz e siga-me. E então temos que renunciar ao nosso personalismo,
ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Nessas provações corriqueiras, né? Esses aborrecimentos comuns do dia a dia. Emmanuel está dizendo que quando nós fazemos isso aí como grandes ocasiões de revelar a confiança em Jesus, estamos aprendendo a suportar. Porque das pequenas vamos chegar às grandes provações. Não é isso? Então essas grandes provações se tornarão para nós como se fossem pequenas. Porque nós nos habituamos, nos esforçamos, procuramos exercitar. Não é assim? Da mesma forma em que nós nos exercitamos nas academias, nos exercícios físicos para nos fortalecer, também com essas pequenas coisas do dia a dia, estamos exercitando a nossa capacidade de colocar o nosso coração à larga, abrir o coração, não é? Deixar com que essas coisas pequeninas não nos afetem. E assim chegaremos vitoriosos. Não é isso? E então, essas duas mensagens nos coloca em condições de recebermos de nós mesmos uma avaliação positiva, em paz com a nossa consciência, não é? Com certeza, temos algumas fragilidades, alguns defeitos, algumas imperfeições que nós precisamos redobrar o nosso esforço, a nossa vontade de vencer e superar. Pois todos nós trazemos isso aí do nosso passado. Mas à medida que nós temos confiança na nossa capacidade, Deus vai favorecer. Deus vai nos colocar os recursos. Deus vai prover as nossas necessidades. Não é? Uma frase que nós aprendemos e que está sempre nos ajudando no dia a dia, que diz assim: Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Olha que maravilha. Em qualquer situação, Deus provê, Deus proverá. Se nós vamos buscar forças para superar, Deus proverá. Se nós estamos passando dificuldades de alguma forma, no aspecto da subsistência, da manutenção física ou da nossa família, tenhamos confiança. Deus proverá, mas nós temos que fazer a nossa parte. Né? Busca e acharás. São as palavras de Jesus. Então vamos deixar aí essas reflexões tão importantes para todos nós. E nós, aproveitando o clima de paz, de luz, de aprendizado, vamos agora passar a nossa vibração. Vibrar é pensar positivo.
Vibrar é colocar o pensamento e o sentimento com as esferas maiores, superiores, que estão provendo as necessidades de todos nós, encarnados e desencarnados, porque existem muitos irmãos desencarnados também necessitados, carentes, assim como nós. E então vamos aproveitar esses momentos para vibrar também por esses irmãos desencarnados, vibrando àqueles que estão em tratamento com a saúde, nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias ou nas mesas de cirurgias. Os espíritos de luz lá estão, envolvendo esses irmãos nas energias da luz e da paz. Senhor Jesus, nesses momentos, queremos oferecer o nosso sentimento fraterno, o nosso pensamento de luz, de esperança, para ser associados nesta corrente do amor e da caridade. Esta corrente dinâmica, renovadora, que está sempre envolvendo os corações que se ligam às esferas da luz, do amor, confiantes na providência que o nosso Pai, o nosso Criador, nos coloca à disposição. Por acréscimo de misericórdia, Senhor, sob o teu amparo, Jesus, temos recebido e alcançado muitas graças. E queremos que também nossos irmãos sofredores, esses que passam por provações, por dificuldades, seja qual for o momento, que eles recebam essa energia com a tua bênção, com a tua luz e com a assistência dos bons espíritos. Divino amigo e médico das almas, esses que estão hospitalizados, outros irmãos que se encontram nas clínicas de tratamento psiquiátrico, hospícios, manicômios, abençoa, Senhor, o trabalho das equipes médicas, enfermeiros, do plano físico e do plano espiritual. Senhor,
Queremos pedir pelas casas de repouso, asilos, orfanatos, creches, pelos que estão nas penitenciárias, cadeias e presídios. Que essas energias também possam ser direcionadas a todas estas instituições na recuperação do ser humano, da reabilitação da personalidade, não só diante da sociedade, mas também da própria consciência. Ilumina, Senhor Jesus. Fortalece esses irmãos. Queremos, Senhor, te pedir pela pátria do Evangelho, pelo nosso povo empenhados na vivência, no aprendizado das tuas lições. Nós que precisamos nos conscientizar da responsabilidade que temos para sermos a referência da verdade que temos aprendido com as tuas palavras. Fortalece o nosso povo, Senhor. Renova-nos a esperança, a confiança, a certeza da vitória no bem. Nessa prática as práticas das virtudes que aprendemos no teu Evangelho. Divino amigo, da mesma forma pelas nações do mundo inteiro, ilumina e abençoa, Senhor. E assim, finalizando, te pedimos pelas nossas famílias, pelos nossos entes amados, que esta paz, que esta luz seja constante, nos ajudando a perseverar no bem, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Em teu nome estamos finalizando mais um culto do Evangelho no lar e no coração. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos felizes, renovados e confiantes na providência, na companhia desses espíritos amigos e na nossa capacidade de sermos instrumentos junto dessa espiritualidade amiga. Em qualquer lugar, aonde nós formos convidados a dar o nosso testemunho. Oremos pelo nosso Brasil, sempre em nossas orações. Oremos pelo nosso povo, pelos nossos representantes. Oremos por eles, sempre, porque da nossa pátria irá surgir as claridades para toda a humanidade, para todos os povos. Está nos desígnios do próprio Cristo. E então, queridos irmãos, continuemos a orar por todos
nesses momentos de transição planetária. Que a paz do nosso Mestre esteja em nossos corações, hoje e sempre. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe. Gratidão.